A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem fala com você é o irmão Silas. E hoje, dando sequência à nossa série de meditações sobre a primeira carta do apóstolo Pedro, nós vamos dar aqui sequência na meditação agora aqui no capítulo 4, amém? Estou começando aqui. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizeste a vontade dos homens dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não concorrerdes com eles os mesmos desenfreados de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus, em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmuração. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Queridos e amados irmãos, aqui fazendo a meditação aqui no livro do apóstolo Pedro, no segundo capítulo da primeira carta. Eu já deixei aqui marcados os versículos aqui para a meditação de hoje, que vai ser aqui no o capítulo 4, o primeiro versículo aqui até o 3, que diz: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É importante, irmãos, nós que somos cristãos, estar sempre com um pensamento firme em não ceder às tentações, não ceder às coisas que nós deixamos no passado e que possamos ter firmemente na nossa vida, no nosso pensamento, o propósito de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias.
quando a palavra de Deus aqui, né, o apóstolo disse aqui, né, que Cristo padeceu por nós na carne, e ele disse a palavra armai-vos também vós com este pensamento. Ele não disse amai, ele disse armai, né? O que é armai? Né? Armai é se armar mesmo, é tomar uma arma e andar com ela, né, para uma eventual batalha. Então, a batalha hoje em dia que nós cristãos enfrentamos são batalhas espirituais, né? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades malignas, né? E como que hoje, neste mundo que nós vivemos, como que nós lutamos contra potestades malignas? Como que nós lutamos contra a tentação? Como que nós lutamos contra o pecado? Porque a tentação que gera pecado, né, ela não vem de uma vez só na nossa vida. Ela vem através de um pensamento, né, de um pensamento que se torna uma ideia, de uma ideia que se torna um projeto e de um projeto que se consuma, né, um projeto que executamos, e esse projeto pecaminoso, né, constitui-se no pecado, que no caso gera a morte. E todo esse processo, né, até que a gente chegue a cometer um pecado e nos afastar da presença de Deus, tudo começa com uma pequena ideia, com um pequeno pensamento, com uma pequena vontade, uma pequena coisa que a gente deixa crescer no nosso coração, muitas vezes que nós não damos a devida atenção, o devido valor. Isso entra no nosso coração, vai crescendo, 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 até que aquilo chega a tomar força na nossa vida, né? E nós passamos a fazer o que? Cometer o pecado. Então, a Bíblia diz aqui, o apóstolo Pedro, né, ele fala aqui para os irmãos, né, que os irmãos estejam sempre armados com o pensamento de que Cristo padeceu por nós na carne, né, padeceu por nós na carne, e já cessou do pecado, né? E Cristo, assim como nós, né, sofremos tentações, perseguições, medo, angústia, ansiedade, Cristo sofreu tudo isso e venceu. E da mesma forma que Ele passou por tudo isso e venceu, nós também, se formos fiéis, nós vamos vencer. Mas para isso, meus queridos amigos e irmãos, nós temos que estar sempre com a nossa mente voltada para o exemplo de Cristo, né? Para o exemplo de Cristo, para que a gente esteja sempre preparado, né, com este pensamento de seguir o exemplo de Cristo, para que quando nós formos tentados, que nós não venhamos ceder às coisas que desagradam a Deus e assim nós venhamos perder a nossa salvação. Aqui no versículo 2, né, o apóstolo Pedro deixa aqui claro: para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, para o tempo que nos resta na carne, né, no nosso corpo físico, né, enquanto nós estivermos, né, na carne, nós precisamos estar sempre com o exemplo vivo de Jesus Cristo, né, de resistência ao pecado, de resistência às coisas malignas, de força, de força para o nosso espírito, para que nós venhamos vencer o pecado que nos tenta na nossa carne, né? Nós sabemos que, né, nós somos corpo, alma e espírito, e nós vivemos o nosso corpo. Nós vivemos nessa terra, a gente come, a gente bebe, a gente tem sensações, sentimentos, emoções, são coisas muito fortes, né? Mas por tudo isso Jesus passou. E a nossa carne, o nosso corpo, ele tende a ter um ritmo de vida, ele busca por coisas que não são coisas que agradam ao espírito, né? Que são coisas que não só destroem a nossa própria carne, mas como também nos afastam da presença de Deus, né? E para que nós possamos estar sempre próximos de Deus, né, é importante que nós venhamos estar sempre com o exemplo de Cristo no nosso coração, firme no nosso pensamento, para que nós venhamos nos afastar do pecado, né? Como nós vamos nos afastar do pecado? Não vivendo segundo nós vivíamos antes. É por isso que aqui no versículo 4, o apóstolo Pedro, né, diz aqui que os gentios, né, no caso os ímpios, né,
os gentios, não os gentios, os ímpios, né? Os ímpios, né? Aqueles que não receberam a palavra do Senhor, acham estranho não correrdes, né? Correrdes aqui é participar, não participar com eles mesmos, com eles, no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de nós. Ou seja, eles não entendem como que a pessoa que é cristã, né, não consegue participar das mesmas coisas que os ímpios participam, porque eles entendem que são coisas agradáveis, né? É agradável para nosso corpo, para nossa carne estar em festas, né? Se alcoolizar, se drogar, se prostituir, né? Jogar tempo fora. É agradável aos homens. Então, quando nós, né, temos vivo na nossa mente o exemplo de Cristo e nos separamos disso, né? Aqueles que não conseguem compreender a nossa nova forma de vida, eles acabam fazendo aqui, blasfemando de nós, né? E muitos, né, se sentem às vezes humilhados, né, por ver as pessoas, né, blasfemando, né, não compreendendo a sua vida e até mesmo te humilhando. Muitos não se sentem ofendidos por causa disso. Mas tenha firme, né, esteja sempre armado com o pensamento de que Cristo padeceu por nós, né? Tenha sempre no seu pensamento, né? Esteja sempre armado com o seguinte pensamento, que Cristo padeceu por nós na carne, não em espírito, não, mas Cristo padeceu na carne e venceu. E se ele venceu a carne como ser humano, né, nós também podemos vencer, porque ele nos dá essa graça. Né? E isso foi para quê? Para que nós não venhamos fazer a vontade da carne. O que é a vontade da carne? Aqui diz, ó, é dissolução, concupiscências, borracheiras, glutonarias, beledices e abomináveis idolatrias. Né? Essas coisas nos afastam da presença de Deus. Foi isso que Jesus venceu e é isso que nós temos que vencer. Todos os dias, irmão, nós somos tentados a participar das coisas que nós participávamos antes. E nós sabemos como que essas coisas são agradáveis para o nosso corpo, são agradáveis para a nossa carne. Mas sabemos que também o fim dessas coisas é a morte. Né? Tudo aquilo que nos afasta de Deus nos aproxima da morte. Amém? Eu marquei aqui também o versículo 7 que diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Né? Então, o apóstolo Pedro orienta aqui os irmãos que o fim está próximo, a serem sóbrios e vigiar em oração. Né? Em oração. E por que a Bíblia diz aqui, sede sóbrio? Sede sóbrio. Porque a pessoa, irmãos, que ela está vivendo sempre no pecado, né? Glutonaria, bebedice, idolatria, prostituição de tudo quanto é tipo, né? Ele está sempre desatento, sempre desapercebido, não conseguindo discernir o momento que nós vivemos. Nós estamos vivendo hoje um momento, né? Estamos aqui no ano de 2024, e nós sabemos que nós estamos muitíssimo perto do fim. Estamos muitíssimo perto de sermos chamados a encontrar com o nosso Senhor nas nuvens. Né? Os grandes acontecimentos que a Bíblia relata, quase todos já aconteceram. São pouquíssimos ainda que faltam para acontecer, mas que nós já sabemos que estão perto de acontecer. Então aquela pessoa que ela é sóbria, né? Por mais que ela é tentada, ela sabe que aquilo que o mundo lhe oferece hoje não é compatível com aquilo que Deus nos oferece para um tempo que já está chegando, né? Para um tempo que já está próximo. De que adianta, né? Nós temos riquezas, temos tudo aquilo que agrada ao nosso corpo para chegar nos fins dos tempos, que é os tempos que nós estamos vivendo, e perder a nossa alma. E para que isso aconteça, né? O que acontece? Para que isso aconteça, basta que nós não sejamos sóbrios. Né? E o que é sóbrio? Sobre a pessoa que é sóbria é aquela pessoa que está sempre atenta, né? Que ela está sempre percebendo o momento que ele está vivendo, o que fazer, com quem andar, aonde ir. A pessoa sóbria, ela tem a mente clara, ela toma decisões, né?
com base, com a cabeça fria, com base naquilo que ele vê ao seu redor. Já a pessoa que não é sóbria, ele simplesmente se leva, né? Ele deixa se levar. A mesma coisa quando a pessoa bebe muito álcool, né? E ela perde toda a razão, toda a sua consciência e alguns não sabem nem o que fizeram, mas fizeram, não deixaram de fazer, né? A pessoa pode não ter ali a consciência do que ele fez, mas a consequência vai chegar, né? Para a vida de todas as pessoas. E para que nós sejamos, irmãos, cada dia sóbrios, né? O que nós temos que fazer? Seguir a orientação do primeiro versículo, que é nos armar com o pensamento de que Cristo padeceu por nós na carne. Na carne. Porque quanto mais próximo chegam-se os dias do fim, mais tentações aparecem para tirar aqueles que estão no caminho de Deus do caminho de Deus, né? O mundo, né, fica cada vez mais prazeroso, ele fica cada vez mais convidativo para que nós venhamos participar das coisas deste mundo. Irmãos, mas não venhamos participar das coisas deste mundo, que venhamos ser sóbrios e participar das coisas de Deus. Venhamos nos sentar na mesa dos santos e comer do pão repartido que Jesus deu graças para aqueles que são servos de Deus. Né? Que venhamos ter no nosso dia a dia momentos, irmãos, para orar. Porque a Bíblia diz, sede sóbrio e... Não basta apenas ser sóbrio. Sede sóbrio e vigiai em oração. Por que vigiar em oração? Quando nós estamos orando, irmão, nós falamos com Deus. Deus está nos ouvindo. Quando a gente abre o nosso coração para Deus, Deus nos ouve. Né? Deus, ele sabe o que a gente vai pedir antes da gente pedir. Mas ainda assim Ele quer que a gente peça. Ele quer que a gente ore. Porque Ele também tem a necessidade, irmãos, de falar conosco. Né? Deus tem necessidade de se comunicar conosco. E através da oração, irmãos, né? Você pode não ouvir Deus falando com você da mesma forma como você está me ouvindo falar com você. Mas Deus fala com você, irmãos. Deus fala com você no seu coração. Deus fala com você em sonhos pela madrugada. Deus fala com você por um louvor. Deus te toca. Deus abre a sua mente. Clareia as suas ideias. Né? Tem vezes, irmãos, que a gente está com a vida tão atribulada, com os pensamentos tão turbados por causa dos problemas da vida, que é normal para qualquer pessoa, irmãos, que se a gente orar com o coração aberto, de que Deus vai nos abençoar, irmãos, a mente da gente se abre. Mas como que a mente da gente se abre depois de uma oração? Porque nós não temos o poder para abrir, mas Deus tem, irmão. Deus tem poder para nos abrir a nossa mente, para nos dar direção, para nos dar entendimento. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Ser sóbrio, nos afastando deste mundo e vigiar em oração. É necessário, irmãos, que nós cristãos, irmãos, nós tenhamos nosso tempo para orar e estejamos sempre orando. Porque se nós não oramos, irmãos, não há como nós escutarmos a Deus. Deus, ele até fala conosco, mas nós não conseguimos compreender. Então, irmãos, que venhamos estar sempre o quê? Sendo sóbrios, né? Atento ao tempo que nós estamos vivendo e vigiando em oração. Né? O próprio Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Eu também marquei aqui o versículo 11 que diz, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Né, irmãos? E a Bíblia orienta aqui aos irmãos, né, para que os irmãos, né, que sentem desejo e vontade de fazer a obra, né, de fazer a vontade de Deus, né, para que os irmãos tenham a humildade de falar não segundo eles próprios, né, mas falar segundo as vontades de Deus.
né? Para que aquele que vem administrar não administre segundo a sua inteligência, não administre segundo a sua sabedoria, mas administre segundo o poder que Deus dá, para que o Senhor seja glorificado. E isso, irmãos, é muito importante. Isso é muito importante. Porque nós, como servos de Deus, irmãos, nós, como servos de Deus, nós somos vasos. Nós somos vasos, né? Mas o Espírito que nos preenche vem de Deus. Tudo vem de Deus. Os milagres vêm de Deus. A sabedoria vem de Deus. Deus administra a sabedoria, a inteligência, a ciência. Tudo Deus administra segundo Ele entende que Ele deve administrar para as pessoas que Ele entende que podem administrar os seus dons. Então, quando Deus nos coloca em uma posição, né, em que nós conseguimos ensinar, em que nós podemos falar da vontade de Deus, isso não é porque nós somos inteligentes, né? Mas isso porque Deus teve misericórdia, viu em nós capacidade para fazer a sua obra e nos concedeu a oportunidade, né, de administrar segundo a sua graça, para que não nós, mas para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor Jesus seja glorificado. E é importante, irmão, nós termos claro na nossa mente que o Evangelho é para a nossa salvação, né? Para a salvação das nossas almas. E isso, irmãos, é a maior bênção, a maior glória, a maior vitória. O que de mais precioso nós podemos receber da parte de Deus é a salvação. É a salvação. Deus não veio, irmãos, para nos honrar. Deus não veio para nos colocar em posição de superioridade. Deus não veio para nos fazer melhor do que os ímpios. Jesus, né? No caso, Jesus não veio a essa terra, irmãos, sofreu do jeito que Ele sofreu, para que nós venhamos ficar ricos. Não, irmãos. Jesus veio na terra para que nós possamos entender o caminho de Deus, entender que Deus é amor, para que nós possamos andar por este caminho e ser salvos, para a honra, glória e exaltação do Senhor, irmãos. Deus não tem, irmãos, interesse em honrar o homem, irmãos, porque nós não precisamos de honra nenhuma, nós precisamos de salvação. Nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos da cura, nós precisamos da libertação. Tudo isso Deus tem para nós, tudo isso Deus tem para nos dar. Mas para isso é necessário que nós venhamos a cada dia, irmãos, a cada dia, nos livrar do nosso orgulho, do nosso ego, da vaidade e não deixar que o orgulho e a soberba façam com que nós falemos por nós, com que nós administremos por nós, né? Porque somos seres humanos cheios de falhas e pecados. Mas nós vamos falar pelo Senhor e devemos fazer aquilo que é do agrado de Deus para que o Senhor seja glorificado. Porque quando o Senhor é glorificado, é sinal de que quem está glorificando reconheceu Ele como Deus e se salvou do pecado. Também deixei aqui o versículo 12 e o 13 que diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E aqui, irmãos, né? A palavra de Deus diz por quê? Para não estranhar a ardente prova que vem sobre nós. Por quê? Né? Por quê? Porque ela vem, né? Vem ardente prova e tentações contra a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos no caminho da salvação. Porque nós somos resgatados da perdição, né? E as trevas que nos perderam reclamam a nossa alma, né? Reclama a nossa vida. E com isso, irmãos, vem sobre a nossa vida tentação. Como que a tentação ela vem? Ela vem, né, através daqueles que já são os filhos, né, pelos filhos da perdição. E por que vem pelos filhos da perdição? Porque eles não entendem que estão perdidos. Eles não entendem que estão perdidos. Como diz aqui no versículo 4, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo
desenfreamento e de dissolução. Por que eles não entendem? Porque são filhos de perdição. E o que eles fazem é querer que nós estejamos com eles, porque na mente deles eles entendem que estão nos fazendo bem, que estão nos dando aquilo que é agradável para o nosso corpo, porque é disso que eles participam. Então as pessoas não entenderem, achando que nós estamos em uma situação ruim, né, nos oferece cada vez mais tentação, né, mais coisas que nos afastam da presença de Deus, né, e isso faz com que nós sejamos nos sintamos cada dia mais tentados. E no mundo que nós vivemos hoje, queridos amados irmãos, essa tentação ela vem por todos os lados. Ela não só vem, né, pela mão das pessoas, mas vem pelas redes sociais, né, vem pela televisão e de todas as formas, até mesmo na rua, né, de todas as formas. A Bíblia diz que naqueles dias, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, né? E hoje nós vemos como que a tentação nesse mundo ela é muito grande, né? Então, e sobre nós, né, que buscamos a presença de Deus e nos preocupamos em andar na presença de Deus e nos afastar das coisas do mundo, sobre nós a tentação ela é ainda mais forte, ainda mais forte. E o apóstolo Pedro orienta os irmãos a não estranhar, né? Como se isso fosse uma coisa que a gente não estivesse esperando. Não, devemos estar sempre o quê? Sóbrios, né? Sabendo que isso pode nos acontecer. E uma vez que isso acontece, né, devemos o que? Nos alegrar, porque estamos participando das aflições de Cristo, né? Para que também na revelação da sua glória nos regozijemos e nos alegremos, né? Então, da mesma forma como que Cristo foi afligido, né, e tentado, nós também estamos sendo afligidos e tentados, né, porque o mundo não consegue nos reconhecer, né? Jesus, o mundo não conseguia reconhecer Jesus, não conseguia entender o que era Jesus. O que é este homem que fala com autoridade, que expulsa os demônios, que cura os enfermos, que purifica os leprosos? Que doutrina que tem este homem? Quem é esse homem? O mundo não compreendia. Quem é esse homem que tantas e tantas e tantas pessoas o seguem? Quem é esse homem que está a falar contra o nosso sistema? Este homem é um homem perigoso, né? Nós não podemos permitir que esse homem continue a espalhar as suas ideias no meio do nosso povo, no meio da nossa sociedade, né? Então, Jesus ele sofreu aflições, foi perseguido, né? Por quê? Porque ele não se encaixava nos padrões deste mundo, né? Não se encaixava nos padrões deste mundo. E quem se encaixa nos padrões deste mundo? Quem cede às tentações. Aqueles que cedem às tentações são aqueles que se encaixam no padrão deste mundo, né? Então, da mesma forma como que Cristo sofria aflições e era afligido por não se encaixar nos padrões deste mundo, também nós somos. Mas isso não é motivo, né, de nós nos entristecermos, né, e de nós nos sentirmos preocupados. Não, isso é motivo da gente ser feliz, isso é motivo da gente se alegrar, porque da mesma forma como que Cristo sofreu por amor ao Evangelho, né, por amor à palavra do Pai, também nós estamos sofrendo por amor à palavra do Pai, mas da mesma forma como que Cristo foi recompensado, nós também vamos ter a nossa recompensa estando com Cristo onde Ele está. Que nenhum de vós, também deixei marcado aqui o 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, né? Então a Bíblia, também o apóstolo Pedro orienta para que os irmãos não padeçam como homicidas, ladrões, malfeitores, né? Ou
como o que se entremete com negócios alheios. Né? Então a Bíblia está falando aqui de quem mata, de quem rouba, de quem faz coisas erradas e também daqueles que entram em negócios fraudulentos, né? Golpes, desonestidade e corrupção, né? Se entremete em negócios alheios. Né? Isso aqui são corrupções. Então, irmãos, o apóstolo Pedro deixa que orientação aos irmãos para que os irmãos não participem dessas coisas, porque são coisas que não agradam a Deus, né? São coisas de pessoas que andam nas trevas, né? E que são coisas que infelizmente muitas pessoas desejam. Muitas pessoas desejam, né? Que os filhos das trevas muitas vezes desejam. Porque deseja ficar rico, deseja estar bem, ser visto, né? Ser famoso. E muitas das vezes para se alcançar isso é necessário o quê? Passar pelo caminho do pecado. Muitas vezes pelo caminho do homicídio, algumas vezes pelo caminho do roubo, algumas vezes pelo caminho da malfeitoria, né? E muitas vezes pelo caminho de se intrometer em negócios alheios, corrupção, né? E coisas do tipo, né? Então, para que aqueles que estão no mundo possam alcançar um certo patamar, é necessário que eles passem por uma trajetória de pecados. E essa trajetória de pecados é o que afasta o homem de Deus. O homem pode ser exaltado aqui na terra, né? Mas, né, se ele é exaltado aqui na terra, mas perante Deus ele não é ninguém, né? Naquele dia Deus vai ter os seus santos na sua direita, aqueles que não foram fiéis à sua esquerda, e ele vai falar para aqueles que estão à sua esquerda, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que já está preparado desde a fundação dos tempos, porque eu nunca vos conheci, né? E para isso, irmãos, o que é necessário? Né? Para que nós possamos estar à direita do Pai, é necessário que nós não venhamos, irmãos, a querer ou venhamos padecer como homicida, ladrão, malfeitor, não venhamos nos intrometer em negócios alheios, né? Mas venhamos padecer como cristão e não se envergonhar de glorificar a Deus, não se envergonhar de ser cristão. Porque se nós nos envergonharmos de sermos cristãos naquele dia, Jesus vai se envergonhar de nós diante do Pai. Né? Nós não vamos ser reconhecidos como cristãos diante do Pai se a gente querer ser cristão, mas ter vergonha de ser cristão. Irmão, ser cristão, irmãos, não é para todo mundo. Não são todos que recebem a graça de Deus. O Senhor distribui a sua graça para todo mundo, mas não são todos que querem essa graça. Não são todos que recebem. E nós, irmãos, se nós recebemos isso, né, a oportunidade de conhecer a salvação e ser salvo por ela, venhamos honrar, irmãos, essa oportunidade de sermos homens e mulheres de Deus, sermos santos e consagrar as nossas vidas, irmãos, para que nós venhamos alcançar a misericórdia de Deus e o Senhor possa fazer milagre em nossas vidas. E venhamos principalmente, irmãos, alcançar a salvação, que é o mais importante que nós podemos ter na nossa vida. Vamos aqui o versículo 19. Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Né? Então, o que a Bíblia diz aqui? Ó? Portanto, aos que padecem, segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma. A Bíblia diz aqui, né, o apóstolo Pedro, né, orienta aos irmãos que é para encomendar a sua alma como ao fiel Criador. Irmãos, o que é encomendar? Né? Encomendar é fazer uma reserva. Né? Imagina uma mercearia onde vende queijo. Né? E a pessoa que vende o queijo na mercearia faz um queijo muito gostoso. Só que ele só faz 10 queijos. Todo dia, o máximo que ele consegue fazer é só 10 queijos. E todo dia que você passa lá para comprar, o queijo não tem queijo. Porque todo mundo compra. Então o que você faz? Você chega para o dono da mercearia e fala assim, eu quero encomendar um queijo. O que é isso? Né? Ele vai pegar aquele queijo, vai deixar reservado para quando você for lá, você poder comprar aquele queijo. Então, o que o apóstolo Pedro que orienta os irmãos é o quê? Para nós encomendarmos a nossa alma
ao fiel Criador. Para que quando Ele vier, né, a nossa alma já esteja guardada nele. E como que nós encomendamos a nossa alma ao fiel Criador? Fazendo bem. Fazendo bem. Né? Então, a orientação do apóstolo Pedro é que os irmãos encomendem a sua alma ao fiel Criador, fazendo bem. Se você faz o bem, a sua alma está encomendada. Que bem é esse? Né? Segundo aqui, somente ao capítulo 4, né? Que nós ainda temos muitos estudos aqui para ver as características, né? Que levam ao céu, né? Os requisitos, né? Que levam ao céu. Mas segundo aqui, só no capítulo 4, nós podemos ver aqui que é o quê? Não participar de negócios alheios, né? Não participar de malfeitorias, não ser ladrão, não ser homicida, né? Isso aqui no versículo 15. Aqui no versículo também 3, né? Nós temos aqui aqueles que fazem vontade de gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, né? Então são, seguindo o versículo 3, então são obras da carne. E como que eu vou fazer o bem? Sendo hospitaleiro para com os outros, sem murmuração, administrar, aqui no versículo 9, né? Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmuração, administrar o dom que recebeu, né, de Deus, né, dando honra a Deus, dando glória a Deus e não a nós mesmos, né, não a nós mesmos. Compreender, né, a tentação e se alegrar por estar sofrendo as mesmas tentações e padecendo como Cristo padeceu, se amando do pensamento que Jesus venceu o mundo e nós também vamos vencer. Jesus venceu na carne, nós vamos vencer na carne. Isso é fazer o bem, pelo menos aqui, só nesse versículo, só nesse capítulo 4 que nós temos esses exemplos, né? Mas há muitos outros exemplos que nós vamos ver todos. Então, irmãos, o que o apóstolo Pedro aqui orienta aos irmãos aqui já no capítulo 4, né, da primeira epístola do apóstolo Pedro, né, é que os irmãos estejam sempre o quê? Com um pensamento. Sempre tenha um pensamento no seu coração. O pensamento de que Cristo padeceu na carne e venceu. E Cristo padeceu na carne. Na carne nós vamos vencer. Porque é na carne que nós sofremos tentação. É na carne que nós sofremos aflição. É na carne que nós somos tentados. É na carne que a gente... É na carne, irmãos, que nós estamos. Nós estamos na carne, né? Então, se nós estamos na carne, né? E Cristo estava na carne, foi tentado e venceu, nós também podemos vencer, né? Porque não pelas nossas forças, mas pela força que o Senhor nos dá. E o Senhor nos dá essa força quando nós vigiamos em oração, né? Como ele diz aqui, quando nós somos sóbrios e vigiamos em oração. Quando nós somos sóbrios e vigiamos em oração, o Senhor nos dá a força que nós precisamos para vencer todos os pecados e levar segundo Ele andou, para que nós também venhamos alcançar a salvação assim como Ele alcançou. Amém? E é isso, meus queridos e amados irmãos. Essa aqui é a meditação do capítulo 4. Né? Então, breve, no próximo vídeo, nós já vamos aqui fazer a meditação do último capítulo da primeira epístola do apóstolo Pedro, que é aqui o capítulo 5, né? Depois nós já vamos entrar na segunda epístola. Então, essa meditação de hoje, né? Eu já quero aqui agradecer aos irmãos que estiveram aqui conosco até o final aqui da meditação, né? Lembrando aqui aos irmãos que o propósito aqui deste canal não é apresentar estudos complexos, não é apresentar aqui nenhum viés ideológico, né? Isso aqui é uma meditação de uma pessoa que não tem teologia, que simplesmente está lendo a Bíblia, né, e interpretando segundo aquilo que o Espírito Santo me dá no momento da interpretação. Amém? E eu te aconselho a não ficar somente nas minhas palavras, te aconselho a você abrir a sua Bíblia, ler o que eu li, né, orar, pedir a Deus para te dar interpretação e questionar, né, para que você venha crescer na graça. Procure uma igreja para você congregar e aprender mais com aqueles que estão, assim como vocês estão buscando a salvação. Amém?
Antes de terminar, eu gostaria aqui de fazer um apelo para você que ainda não aceitou Jesus, que você possa aceitar Jesus, né? Sabemos que já estamos nos momentos finais da nossa vida, né? Da nossa trajetória aqui na Terra. É importante que você aceite Jesus para que você consiga a sua salvação. E você que quer aceitar Jesus, levanta a sua mão, né? E diz comigo assim, né? Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Eu te aceito, Senhor, como meu Salvador. Perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para aquele dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. E nos vemos no próximo vídeo. A paz, Senhor Jesus. Fiquem com Deus.